Alberto, uma satisfação estar conversando com você aqui no teu podcast, no teu programa, no teu site, enfim, nessa nova ferramenta de comunicação que você criou aí para ajudar nos debates que interessam a sociedade aqui da nossa região. Olha, opinião todos, cada um tem a sua, né? Alguns propagam a dos outros achando que ela é sua, né? Eu espero não ser um desses, né? Cada vez mais me afastar dessa tendência de repetir a ideia dos outros, né? Mas olha só, para analisar essa crise que o Brasil está passando aí, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Lula, né? Essa fulanização dos problemas e das soluções, eu acho que ele tem que começar pela crise do capitalismo, né? O capitalismo, pela sua natureza própria, sempre tem crise. Porém, aqui a gente vive, né? Esse momento histórico, nós estamos sob a iminência da ascensão de um novo império e da queda dos Estados Unidos, né? Então essa crise do capital, ela tem no seu bojo a incapacidade do Império Americano gerir a crise do capital e com as saídas políticas e econômicas que lhes favoreçam. Então essa é a novidade dessa crise do capitalismo. Então é inegável dizer que os Estados Unidos, a economia deles está a trancos e barrancos, né? E que a economia mundial tem uma nova locomotiva, né? A China hoje, o modo de produção asiático do seu entorno, né? A Ásia, ela é a locomotiva do capitalismo mundial e isso, obviamente, tem... o império não se entrega, né? O império não se entrega. Os Estados Unidos têm 700 bases militares esparramadas pelo mundo, isso como forma de controle da humanidade, né? Essa história de que os Estados Unidos têm bases militares para garantir a paz americana é o domínio, o controle que favoreça a exploração, a manutenção dos interesses do Império Americano. Isso está sendo questionado, né? Hoje em dia pelo domínio da China. Por quê? Porque o capitalismo se move pela economia. Os poderes do capitalismo, eles são determinados, os rumos são determinados pela economia. E a economia chinesa está avançando e está acoplando na sua locomotiva os países em crescimento. A China, que é outro país em ascensão, tem junto consigo a Rússia, um arqui-inimigo da Guerra Fria dos americanos, que tem armas o suficiente para enfrentar o poderio americano, África do Sul, Brasil, na América do Sul, né? E outros países que estão entrando, estão aderindo a essa governança mundial, a essa liderança, a esses acordos econômicos que estão sendo apresentados, colocados à mesa de negociação pela China. Então, o que sobra para os Estados Unidos? As armas, né? Como sempre. Sobra as armas, né? E o que os Estados Unidos são capazes de fazer com armas? Bom, nenhum país do mundo teve a coragem de usar a bomba atômica, menos os Estados Unidos. Eles usaram. Eles não têm limite. E o Trump, ele é a expressão dessa falência do Império Americano do ponto de vista econômico e a expressão, né, dessa liderança, da incapacidade dessa liderança americana em repactuar a crise do capitalismo ao seu modo, ao seu interesse. É isso. O Trump é a expressão disso. É uma figura absolutamente, questionável do ponto de vista do seu humanismo, questionável do ponto de vista da manutenção dos acordos, pactos, dos organismos multilaterais que foram criados por sugestão à época dos Estados Unidos no pós-guerra. Então, é a contradição que eles se apresentam. Então, não dá para a gente deixar isso de fora como elemento fundamental para a gente analisar o que está acontecendo no Brasil. E no Brasil nós temos aí mais um elemento que eu acho fundamental, é a questão do parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro foi ocupado, um terço dele foi ocupado pelo aquilo que vulgarmente se chama de baixo clero.
Então, são aqueles parlamentares que foram eleitos porque fez um vídeo que explodiu na internet, porque falou um monte de bobagem que viralizou, porque, enfim, é uma figura pública que conquistou o voto, né? Enfim, algumas já foram varridas para baixo do tapete, como Janaína Pascoal, como o Joyce, como a pistoleira, a Zambelli, que fugiu. Enfim, tem o Silveira, que quebrou a placa da vereadora que foi assassinada lá. Então esses caras estão se esvaindo, mas ainda sobrou um terço do Congresso, que é essa bancada mercenária, essa bancada que aluga o seu mandato a troco de algum dinheiro. Esse dinheiro vem das emendas do orçamento secreto, que o Supremo Tribunal Federal está pedindo para que eles divulguem de onde saiu, de qual parlamentar saiu emenda, para onde chegou, para ele poder fiscalizar o que foi feito com o dinheiro. E nem isso eles concordam em dizer, né? Eles concordam em dizer. Então, essa bancada, que não é uma bancada representativa dos interesses da sociedade, ela é uma anti-representação social e política do país, e isso tem um peso na crise institucional que nós temos hoje entre os três poderes, né? Essa bancada não tem compromisso com a democracia. Aliás, até o conceito de democracia deles é deturpado, assim como de ditadura. Respeita o Estado democrático de direito? O que é isso? Então é uma bancada, uma bancada assim, não vou adjetivar para não vou conseguir fazê-lo adequadamente, mas é uma bancada que não representa os interesses da sociedade. Elas se elegeram por motivos não republicanos. E aí a sua atuação no parlamento é contra o país, é contra os interesses coletivos. Ela é realmente um ninho, né? Um aspecto negativo do nosso parlamento, e que está mantendo essa crise, escalando essa crise, a solução para essa crise que o Brasil está enfrentando, né? O elemento do Bolsonaro, por exemplo. O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é uma familícia, né? É uma família envolta a crimes, né? Enfim, denúncia de tudo quanto é lado, processos que foram engavetados, mas que estão retornando agora. Enfim, tem N situações que essa família é uma família, parece uma organização criminosa, e que não admite a derrota. Não admite a derrota. Foram derrotados, né? Foram derrotados. Zé Roberto, tem pessoas que até hoje acreditam ainda que teve fraude nas eleições, né? Porque o Bolsonaro, mentiroso, afirmou isso nas suas lives. Tem pessoas que só assistem o que os canais de informação do Bolsonaro falam, ainda acreditam que aquilo é verdade, essa mentira. Mesmo que no processo judicial que está instalado, os próprios generais, os próprios aliados dele falaram que não tem problema nenhum com a urna eletrônica. Que eles produziram laudos exatamente para enganar as pessoas, para justificar o golpe que não deu certo, né? O golpe que não deu certo. Então, e ele não admite ser criminalizado pelos seus atos, né? De ser o mentor dessa tentativa de golpe. E olha a ironia, Zé Roberto, ele acusava o Lula, dizendo que se o Lula ganhasse, isso aqui ia virar uma Venezuela, né? Então, na verdade, o que eles estão fazendo, o que é essa bancada aí, que ocupou a mesa diretora lá no Congresso, essa bancada bolsonarista está fazendo a continuidade do golpe que não deu certo em janeiro. São golpistas, porque eles não têm compromisso com o país, eles não têm limites, né? Nem tem compreensão da natureza da crise, quiçá da sua solução. Então, essa bancada aí, eles não têm, eles são prejudiciais para a busca da solução da crise, né? Então o Bolsonaro, Venezuela, o sonho do Bolsonaro é transformar isso aqui naquilo que ele critica do regime de Venezuela. Não vou fazer juízo, nem crítica, nem defesa ao regime da Venezuela, apenas dizer, o que eles imputam a Venezuela, de ser um regime autoritário, que o presidente sempre ganha eleição e não perde mais. O sonho do Bolsonaro é ganhar eleição toda vez, não perder mais. Mudar a Constituição para poder se eleger quantas vezes quiser. O sonho do Bolsonaro é intervir na Suprema Corte e trocar ministros. É isso que eles imputam ao Maduro de fazer, né? Então, o sonho deles eles dizem que lá roubam-se a eleição. O sonho do Bolsonaro é poder roubar a eleição. Quando ele perde, ele anula e faz de novo, e ganha. Quer dizer, então, o que o Bolsonaro acusava,
né, da Venezuela, e estou dizendo, não estou nem concordando com ele sobre a natureza do regime. O que ele acusava é o sonho dele fazer. Então, esse processo de venezuelização, né, do Brasil, que é o sonho do Bolsonaro, deu errado, que ele não teve condições de dar o golpe. E a sua bancada continua mantendo o golpe agora. E agora o filho dele está lá nos Estados Unidos usando o Trump, né, usando o Trump para atacar o Brasil, para eles como continuidade do golpe. Né? E para mim isso é continuidade do golpe. É um golpe continuado pelos seus parlamentares, pelo Bolsonaro, e agora se aliando a uma força estrangeira, chamando a intervenção no país. Né? Olha que bizarro, né? O Trump dizia o que nós temos que fazer no Brasil. É um país estrangeiro dizer o que tem que ser feito, como que um juiz tem que se portar aqui no Brasil. Quer dizer, não é mais a Constituição, não é o devido processo legal, não é o Código de Processo Penal, não é o direito penal brasileiro que determina a conduta da Suprema Corte Brasileira. É o que o Trump quer. E o Trump aproveita e acredita daquele idiota, daquele imbecil, daquele bananinha, daquele filho, daquele deputado que está recebendo do Congresso Nacional para conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. Então, essa sanha golpista de não aceitar a derrota, de não esperar a próxima eleição, né, é que está levando essa escalada da crise. Né? Solução, meu irmão Zé Roberto, depende de onde você está, a tua localização determina o que é que você vai estar apresentando como solução. Né? Eu acredito, né, obviamente, voltando para a natureza da crise, que eu acho que é o elemento fundante, o mundo vai estar sendo reconfigurado do ponto de vista geopolítico. Né? Essa crise do capitalismo, essa crise de governança mundial, que antigamente era pacificado, que estava sob a batuta dos Estados Unidos, acabou. E o Brasil vai fazer o quê? Vai assistir ou vai se posicionar? O governo brasileiro fez uma opção. Está fazendo uma opção com a maioria dos países do mundo estão aproveitando para se livrar das amarras impostas por essa hegemonia americana, que era construída por armas e por exploração econômica. Estão aproveitando, todos os países estão aproveitando fazer isso. O Brasil tomou essa opção. Né? E os Estados Unidos, obviamente, que não querem isso. E essa família criminosa do Bolsonaro, com seu filho lá nos Estados Unidos como o porta-voz dela, estão servindo, né, para que o Trump tenha um poder maior aqui dentro do país, né, para o seu intento, né, de tirar o Brasil dos BRICS, de trazer o Brasil de volta para a obediência e subserviência aos interesses americanos, né, e está fazendo isso através do internamento do país, né, com a força política interna do país. Né. No Canadá, quando veio a sanção, o povo foram para a rua, vamos parar de comprar produtos americanos. O governo falou, nós não vamos aceitar essa imposição. O povo todo se uniu em defesa do país, da economia e do governo. No México, a mesma coisa. No Brasil, tem uma bancada, uma família que lidera essa bancada, que não tem compromisso com o futuro da nação, nem com as suas instituições, e que se colocaram a serviço, né, dessas tarifas. A tarifa é só a expressão desse meio de coação que os americanos estão usando para impedir a formação e consolidação de um novo bloco econômico, geopolítico, e que vai enfraquecer e tirar a sua hegemonia, né, global. Né? Então, na verdade, essa é a minha impressão. Essa é a minha impressão. Alexandre de Moraes é vítima, né? Só está cumprindo com o seu papel. O governo federal não consegue nem cumprir a sua proposta de campanha. Isenção até que ganhe 5 salários mínimos. O governo pode cumprir, porque essa bancada não deixa. Estão fazendo chantagem para liberar o bandido, né? Para iniciar o bandido antes de ser condenado, eles param a pauta. Não deixam nem o governo cumprir com a sua promessa de campanha. Então, olha o nível da chantagem. Então, infelizmente, é isso, meus amigos. É uma opinião de uma pessoa que tem pouca informação. Ela é baseada naquilo que a gente escuta e ouve pela internet, pela imprensa, né? Mas a gente tem lado, a gente defende a soberania nacional, a gente defende as nossas instituições, que em muito precisam melhorar, mas é o melhor que a gente pôde produzir até hoje enquanto sociedade. Temos que mantê-las, melhorá-las,
né? E não retroceder e se submeter à chantagem a essas pessoas que não têm compromisso com a nação, compromissos coletivos, né? Compromisso com o futuro, e a voz da razão tem que imperar. Então essa é a nossa posição. Essa é a nossa posição. O Brasil tem condições de superar essa crise sem aceitar a chantagem americana. Pode se reposicionar no mercado global, ofertando seus produtos e num curto espaço de tempo superar essa chantagem americana, né? E isso vai ser possível. O Sul global e a nova locomotiva mundial, que é a China, e os BRICS, podem se fortalecer os organismos multilaterais que foram abandonados pelos americanos diante da sua perda de protagonismo, né? De ditar os rumos da economia mundial. Eles podem ser recuperados, restabelecidos e fortalecidos, e eu acho que o Brasil e o governo está certo, né? O Lula não está negociando, o Lula está negociando. O Haddad está negociando com o seu equivalente nos Estados Unidos. O vice-presidente, que é o nosso ministro da Indústria e Comércio, está negociando com o seu equivalente nos Estados Unidos, né? E o nosso chanceler está negociando com o seu equivalente nos Estados Unidos. O governo está negociando, né? Agora, o Lula não é um fantoche que vai fazer o que o Zelensky foi lá, né, para ser ofendido, né? Assim como foi o presidente da África do Sul, foi lá e foi ofendido por esse presidente americano, né, que é uma figura absolutamente deplorável, né, e que mostra bem a cara desse império decadente e que está com os dias contados, né? Mas infelizmente o estrago eles estão tentando fazer ainda pode ser enorme para os interesses da população do Brasil, mas de todo o globo, né? Um cão de guarda armado com 700 bases militares no mundo inteiro não se entrega fácil, não abre mão dos seus privilégios, né? Então, é mais ou menos essa a minha opinião, meu amigo. Mas o Brasil tem futuro, e o futuro está nas nossas mãos, e das instituições que nós temos, que precisam ser preservadas e precisam ser forjadas na superação dessa crise para serem melhoradas e garantir a nossa soberania, a nossa possibilidade de ser o país do futuro.